Ah, ah. Bom dia. Bom dia. Dia. Bom dia. Tudo bem? A minha, assim, tá bom, meu áudio, Perfeito. Tá até alto. tá? Então é melhor assim. Melhor. Porque esse fone já ou você tá no áudio Eu tô no áudio normal, peraí que eu vou pôr o fone, ver se fica melhor. Assim, tá melhor? o áudio é muito melhor, o áudio do notebook. Tá, então eu vou pegar ele. Obrigada. Mas o ruim é que quando a gente coloca fone, o fone ele abafa um pouco o som, né? Ele tira um pouco do som. Ai, nossa, hoje essa televisão tá difícil de. Pronto, deixa eu ver se. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Vamos esperar os colegas terminarem de estudar. Mas tenta por pela cientista até agora. Bom dia para todos, bom dia para todas. Daqui um minutinho eu vou começar a Bom falar. dia, Amin. Oi. Oi, bem. Bom dia, Oi, tudo bem? bom dia. E aí? Sextou? Estou. Segunda-feira é feriado, dia de descansar, De ficar né? muito à toa. No outra escola que eu trabalho, eles deram uma semana de folga, porque nós tivemos férias só em abril, nós estamos trabalhando desde abril direto. Hoje são 4/9. Setembro chegou. Setembro chegou. Ana Clara Caetano. Presente. Ana Clara Couto. Presente. Ana Flávia. Presente. Ana Júlia. Presente. Augusto Napoleão. Augusto Nunes. Camila de Castro. Presente. Carlos Eduardo. Presente. Daniel Mendonça. Diogo Henrique. Gabriel Carlos. Gabriel de Oliveira. Presente. Guilherme Guida. Presente. João Vitor Pinheiro. Júnia Mayra. Lívia Chagas. Presente. Lívia Ferraz. Presente. A Júnia falou presente? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. Bom dia, Amin.
Bom dia. Tem a Júnia está presente. Quem mais ali? Coloquei. Eduarda? Não, Eduarda não chegou. Lívia Chagas, já falou presente, está ali. Lívia Ferraz, Marden, Presente. Maria Clara, Maria Eduarda, Presente. Mariana Alves, Presente. Mariana Lacerda, Presente. Mariela Júlia, Marina Gondim, Presente. Pedro Correia, Presente. Pedro Henrique Alves, Rafael Nascimento, Presente. Sara Miranda, Tiago Correia, Presente. Tomás Cassiano, Vitor Henrique, Vinícius Borges. Presente. Quem mais chegou atrasado? João Vitor. João Vitor. Aqui. Aqui encontrei. Mais alguém? Você sabe que a presença de vocês também vai dar ponto, né? Eu não sabia, não. Agora que eu fui mexer. Eu fui mexer essa semana, ó. Visto que seria a entrega das atividades, né? A participação de vocês durante as aulas, né? Que é a presença. 7 pontos do bloco, 7 pontos do bloco 2 e 7 pontos acho que do provão final. Mas eu lembro assim um detalhe de quanto que é cada um, tá? Aqui, tem 2 lados ali, a minha aí, né? Eu aqui com o meu rosto, que eu vou compartilhar, e o do computador ali, que é aquele que está soltando o áudio. Eu coloquei ele ali, soltando o áudio, para não dar muito eco, tá? Então, eu espero que vocês tenham uma boa sexta-feira, né? Na paz de Jesus. Vamos começar nessa aulinha, tá? A última aula, nós paramos aqui, ó. Aline, Oi. eu vou sair aqui rapidinho só para entrar no computador, tá? Aqui, na última aula, nós falamos sobre isso aqui, ó. Né? Na sua página 11, né? Foi na página 11. O que aconteceu na página 11 aqui, ó? Nós tivemos uma primeira tradução da palavra, né, de Deus, ou a Bíblia, do grego, né, para o latim. Né? Depois, isso por quem? Isso por São Jerônimo. Depois, o Erasmo de Roterdã, né, que é esse filósofo que nós estamos falando, ele vai traduzir a Bíblia também novamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar de um lado, né, quem estiver me vendo aqui, ó, de um lado, ele vai colocar a origem, né, a original grega, e do outro a tradução dele latina, ou em latim. Para quê? Para que quem pegasse, né, fosse um estudioso, soubesse comparar e perceber se as fontes estão corretas, né? Então, nós vamos saber que depois, né, essa tradução bíblica, né, de Erasmo de Roterdã, ela não acabou sendo muito utilizada, tá? E agora nós vamos começar nessa parte aqui, ó. Foi justamente com Lutero que Erasmo travou algumas das mais importantes debates, né? E aí nós vamos começar a perceber que esse embate que ele tem com Lutero vai sofrer uma grande consequência. Mas que consequência? Positiva ou negativa? Positiva para o Renascimento em si, negativa para ele. Porque a Igreja Católica não aceita, a Igreja Católica acha que ele está sendo um defensor de Lutero, o Lutero acha que ele é um defensor
da própria Igreja Católica, e é aquilo que nós vamos ver daqui a pouco. O Erasmo de Roterdã era católico demais para ser protestante, e protestante demais, eu falo protestante demais, tá? Lembrando que eles são da igrejas do protesto, né? Protestante demais para ser católico. Então, há um embate, né? Então, nós vamos perceber claramente e nós vamos perceber a posição, né, que o Erasmo de Roterdã ele vai assumir, que é uma posição pacífica, né? Uma posição também crítica, né? E uma posição equilibrada. Essa é a última parte que nós vamos ler da nossa apostila, né? Que apresenta, então, as posições, né, na qual o Erasmo de Roterdã, então, ele vai assumir, né? Então, ó, o primeiro item, né? Deixa eu compartilhar aqui minha tela aqui. O primeiro item que nós vamos estar vendo aí, ó, que nós estamos vendo tentou ser o pacificador entre Lutero e a igreja. Nós vamos perceber também na aula de hoje, se a gente chegar até lá em Thomas More, ou São Thomas More, né? Que é o padroeiro dos políticos, né? São Thomas e o Erasmo de Roterdã, embora eles fizessem duras críticas à forma como a igreja, né, estava conduzindo a sua administração, eles não deixaram de ser católicos. Eles eram católicos fervorosos, né? Só que eram pessoas leigas, não é? O Erasmo chegou a ser padre, mas saiu, né? O Thomas More, ele nunca foi padre, mas ele tinha vontade de ser, né? De ser um monge. Olha que interessante. Mas os dois, quando fazem crítica à igreja, não é a doutrina da igreja, né? Não é a fé da igreja. A crítica está presente aonde? Na forma como a igreja administrava, né? A venda de indulgências, né? O mega domínio do Papa, né? A influência do Papa sobre os reinos, erradíssimo, né? Amém. Para quê? Oi. Seria uma crítica a quem administrava a igreja, né? É a forma de administrar a igreja, né? A forma como os padres conduziam isso, sabe? Então, nós vamos deixar isso bem claro. Tanto o Erasmo como o Thomas More, eles não eram aquele... E tem uma coisa que ontem que eu achei interessante, no Conectando, quer ver, ó? No Conectando, na página 12. Tanto Erasmo quanto More eram católicos devotos e as críticas que faziam à igreja vinham do desejo de reformá-la e sanar seus defeitos, não de destruí-la ou substituí-la por outra coisa. E aí nós percebemos que Lutero, que também, né, é um pensador, né, e padre, também desejava essa reforma, também desejava essa mudança, né? Só que a questão o Lutero estava dentro da igreja, né? Ele era um membro da igreja, né? Ele era um padre da igreja. Então, por isso que ele foi mal interpretado, né? Ele foi mal interpretado, ele foi excomungado e fundou uma nova religião, né? Você pode ver que a doutrina luterana é a mesma coisa. Oi, Nina. Que a igreja luterana, a doutrina luterana, a fé da igreja luterana original, ela é parecidíssima com da igreja católica. Só que o problema está, para a igreja católica, acontece a transubstanciação, quer dizer, quando o padre, com a unção das mãos, né, ele faz a bênção das oferendas. Não sei se vocês estão me vendo aí pela televisão, né, ou pelo meu asleamim aqui, onde eu estou falando, tá? Então, quando o padre faz a imposição de mão sobre a oferenda, o Espírito Santo ele vem
E transubstancia, quer dizer, trans, muda, substancia, substância, ele muda a substância. Aquilo de Aristóteles, matéria e forma. A matéria muda? Muda, Rafael? Não, não muda. O que muda? A substância. Que substância? Deixa de ser a substância vinho, deixa de ser a substância pão, para se tornar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Amém, irmão? Se você acredita isso, dá glória a Deus. Agora, para Lutero, não. Aí Lutero muda essa forma, essa doutrina, né? Como assim? Você não está confundindo o quê? Peraí, enquanto ela não formula ali, dentro da igreja luterana, então, por exemplo, aqui está o cálice, né? Dentro da igreja católica, na hora que eu fiz a bênção das oferendas, né? É o corpo e o sangue de Cristo. E fica para sempre, né? Até aquilo lá acabar. O Lutero, ele troca a transubstanciação por consubstanciação. Há uma mudança da substância? Sim. Só naquele exato momento. É como se o Espírito Santo descesse, abençoasse as oferendas, transformasse as oferendas e saísse, depois que a oração acabasse, né? O rito acabasse. Então, aquelas oferendas, né? Aquele resto de oferendas de corpo, né? De vinho, né? Que é o sangue de Cristo, não se torna mais o corpo e o sangue de Cristo. Volta-se para a sua matéria, sua substância original. Então, é isso que você percebe um pouco da diferença, né? Entre Lutero e a Igreja Católica, né? Na consubstanciação e na transubstanciação. Mas é importante ficar pensando nisso agora? Não, nem tanto. Tá? Só estou dando um respaldo de muitas coisas, né, entre a Igreja Católica e o luteranismo. Então, ó, tentou ser o pacificador entre Lutero e a Igreja. Tá? Aí nós vamos perceber que a crítica, né, de Erasmo de Roterdã, ela estava, então, na forma, no formato de administração dessa igreja, tá? Deixa eu... Oh, fiz errado. Peraí, compartilhar a tela. Tá, vou. Só me lembrar. Eu não coloquei ele ontem, não. Deixa eu colocar aqui no cantinho também. Ai, vamos lá. Ai, meu Deus. Os trem some toda hora aqui, meu. Pronto. Tô subindo. Ó. Então, ó. Nós vamos perceber agora, a partir de agora, essa briga entre Erasmo de Roterdã, né? E o Lutero. Então, na página 11, ele fala assim, Erasmo era um crítico incisivo às práticas do clero da época, tendo até escrito uma sátira, né, sobre o Papa. Então, o que é uma sátira? É uma técnica literária, né, que ridiculariza um tema. Então, ele escreveu uma sátira ridicularizando o poder, a hierarquia do Papa. Né? Lembrando que o Papa não era um simples Papa, ele era um rei, igual os reis, normalmente. Por quê? Porque ele fazia parte, ele comandava os estados pontifícios. Tá? Depois os estados pontifícios caem, não lembro em que momento, e aí a única coisa que sobra, então, é o Vaticano. Tá? Por isso que o Vaticano é um estado independente. Né? Quem o Vaticano comandava? Os estados papais, né? E eram estados da própria igreja. Né? Entretanto, Lutero foi muito longe. Né? Foi longe do que Erasmo estava disposto a ir. Por quê? Porque qual que foi o problema? Lutero, aqui, ó, ele rompe com Roma. Como assim ele rompe com Roma?
um alemão rompe com Roma. Quer dizer, ele rompe com as doutrinas, ele rompe com a Igreja Católica. Tá? Então, qual que foi a diferença entre Lutero e Erasmo? Então, Lutero rompe com a igreja, funda uma nova igreja, embora era da igreja, fazia parte, era um membro da igreja. E aí, Erasmo, não sendo um membro da igreja, né? O que Erasmo adotou lá? O Erasmo adotou uma postura pacificadora, tentando convencer Lutero a moderar sua linguagem e submeter suas opiniões a um julgamento de um parcial júri de acadêmicos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que Lutero tinha que tentar falar menos, né? Para não ser condenado pela igreja, né? Para não ser condenado, não ser julgado e continuar dentro da igreja, entendeu? Está entendendo? Só que Lutero ele foi um pouco rebelde. Não, ele não quis aceitar essa condição, tá? Então, o que o Erasmo, como Erasmo vai tentar entrar nessa disputa aí, ó? Aqui, ó. Ele tentou advogar em favor de Lutero, junto a Roma, pedindo mudanças pontuais que permitisse a reconciliação com os protestantes, né? Aí que a Igreja de Roma, né, tentasse aceitar, né, as ideias de Lutero, né, tentasse aceitar algum posicionamento de Lutero, que logicamente a Igreja estava errada, só que a Igreja não aceitava isso, entendeu? Então Erasmo, olha lá, acreditava que o clamor por renovação dizia respeito ao anticlericalismo da época e às práticas abusivas do clero, que precisavam ser reformadas, mas não a sua divisão teológica significativa que justificasse o rompimento com o Papa e a fundação de uma nova igreja. Então, o que Erasmo achava? Não, que Lutero tinha que romper somente... romper não, que Lutero tinha que ser um pouco mais humilde, né? Tinha que ser um pouco mais humilde, perceber que ele bateu de frente com a igreja, mas ele tinha que mostrar para a igreja os seus erros, né? Só mostrar, apontar o erro, mas voltar para a igreja, né? E não fundar uma nova teologia, né? Uma nova doutrina, porque a teologia e a doutrina cristã católica já estava bem concisa, né? Já estava bem formada. Para que Lutero? Para que Lutero? Você precisa fundar uma nova igreja, né? A sua posição de enfrentar a igreja, de enfrentar o Papa, né? De enfrentar as práticas abusivas da igreja já eram bastante suficiente, né? Não precisava fundar uma nova igreja, não precisava fundar uma nova teologia, né? E aí, ó, ai, o que eu fiz aqui? Peraí, subi demais, só um segundinho, tá? Wesley, Oi. desculpa te interromper, mas depois você olha a minha pergunta que eu fiz no chat. Do slide? Tá lá no chat a pergunta. Peraí, deixa eu... A mim. Então, Erasmo queria renovação da igreja, tentou converter Lutero e a igreja... Assim, na realidade, ele não quis converter Lutero, né? Desculpa, converter não, convencer. Sim, ele tenta... Nós temos que lembrar que Erasmo também concordava com Lutero em algumas partes. Só que o Lutero foi rebelde. A igreja bateu de frente contra Lutero e expulsou Lutero. O que o Erasmo tentou fazer? Ser o pacificador desses dois polos, igreja versus Lutero, né? Acabou que Lutero, né, por ter sido expulso, então achou, né, que podia então fazer o que bem entendesse, o que bem quisesse. E aí ele fundou, né? Ele continuou com essa
tentativa, né, de fundar uma nova igreja com novas doutrinas, com doutrinas que estavam baseadas na fé cristã católica, mas com algumas modificações, como essa que eu falei da transubstanciação, tá? É uma delas. Então, olha lá. Ele também era... E a minha uma pergunta. Ah, Então, ambos eram críticos do clero, das práticas do clero. Porém, o Lutero ele rompeu com o Papa e com a Igreja, e já o Erasmo tentou pacificar essa união entre os dois. essa posição de Lutero. Tentou conciliar e tentou convencer que Lutero que era melhor ele passar por um tribunal, ser um pouco mais humilde, para que a igreja pudesse aceitá-lo, né? Entendi. O que ele também criticava? Ó, ele também era radicalmente contrário à perseguição religiosa, tendo defendido a tolerância em termos que seriam considerados visionários somente no século XVIII. Quando? Depois do Iluminismo. Tá? Então, quando ele fala da tolerância religiosa, né, olha para você ver. Tudo bem, Lutero, ele percebeu que Lutero estava errado? Estava. Lutero tinha que ser um pouco mais humilde? Sim. A Igreja Católica estava errada? Sim. Ele se separou da Igreja Católica? Não. Só que ele achava que, por Lutero ter fundado uma nova religião, né, uma nova seita religiosa, a Igreja tinha que ser um pouco mais tolerante. Né? Olha para você ver, a Igreja tinha que ser um pouco mais tolerante. Aí que a Igreja Católica vai achar que Erasmo está errado. Por que Erasmo está errado? Porque ele está defendendo demais Lutero. E por que Lutero está defendendo... E por que Lutero vai contra Erasmo? Porque Lutero acha que ele defende demais a Igreja Católica, principalmente neste momento que ele tenta convencer Lutero a passar por um tribunal, né? Por um julgamento. Está entendendo essa postura? Tá? Então, em 1952, Erasmo publica a obra sobre o livre-arbítrio. Está até escrito lá, critica a posição de Lutero a respeito do livre-arbítrio. Né? Então, em 1524, lembrando que a Reforma Protestante aconteceu em 1517, Erasmo publica a obra sobre o livre-arbítrio, em que critica a posição de Lutero, a qual afirmava que tudo deveria ser atribuído a Deus e nada ao homem. Erasmo reafirma a realidade do livre-arbítrio, argumentando que todas as exortações e promessas, todos os mandamentos, ameaças, reprovações e maldições encontradas na Escritura não teriam razões de ser se fosse a necessidade e não o livre-arbítrio a determinar os atos bons e maus. Erasmo, né, não era um escolástico, né? Seu forte não estava na argumentação lógica precisa, ao contrário, se apoiava na recolha das citações e repetições de teses importantes de teólogos. Então, a resposta de Lutero foi contundente. Então, como assim? Vamos ver se eu consigo interpretar para vocês sobre essa questão do livre-arbítrio, né? O que Erasmo estava defendendo aqui? Ó? Ele defende que os atos bons ou os atos maus do homem, ele vem da necessidade de fazer as coisas que depois foram julgadas como mal ou como bom. Não é culpa do livre-arbítrio que Deus nos concede. O Lutero está querendo dizer que aquilo que a gente julga como bom ou mal é culpa do próprio ser humano. A culpa é do ser humano, que não soube usar o seu livre-arbítrio. E aí, o Erasmo vai defender diferente. Não, a culpa não é do ser humano. A culpa é e não é do livre-arbítrio.
A culpa não foi de Deus que Deus lhe havia. A culpa é da necessidade que o homem passa no seu dia a dia, né? Passa no seu cotidiano, que faz com que ele se torne ou se tornou uma pessoa boa ou uma pessoa má, tá? Quando ele fala aí da posição contra, né? Contra os escolásticos, né? Essa posição contra os escolásticos, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que os escolásticos, como São Tomás de Aquino, né, e outros escolásticos, eles tinham uma mania de escrever. Mania não. Eles escreviam uma tese, eles mesmos contestavam as teses que eles escreviam e depois ele resumia com uma conclusão, uma síntese, né? Então, por exemplo, o São Tomás de Aquino é um craque em fazer isso. Escreveu uma tese, aí é como se o próprio Tomás de Aquino defendia ou batia de frente contra essa tese, né, caso alguém viesse contradizer essa tese, e no final ele fazia uma síntese. E o Erasmo de Roterdã achava essa postura muito incoerente. Era um crítico também dessa posição. Tá? Por que eu vou ficar me defendendo das coisas? Né? Defender de uma própria escrita minha? Não, ele era mais sucinto. Né? Olha lá. Então, em alguma forma, Erasmo se tornou inimigo de ambos os lados. Né? Por que ele se tornou inimigo de ambos os lados? Olha lá. Pois quem considerava o católico demais, o Lutero, e o consideravam o protestante demais. Quem o protestante demais? A Igreja Católica. Então, quer dizer, Lutero parece que no final da vida, né? Desculpa, Lutero não. Erasmo, no final da vida, ficou literalmente num barco, né? Sem saída, literalmente. Ele ficou navegando dos dois lados, né? Então, quer dizer, ele não conseguia, né? Ele não conseguiu tomar uma postura final. Só que a postura dele olha lá para você ver, ó. Qual é a postura, então, de Erasmo de Roterdã, né? A atitude... Ixi, saiu aqui o meu marca-texto. Pronto. A atitude de Erasmo, né? Mediante toda essa confusão, né? Foi uma atitude conciliadora. Por que conciliadora? Conciliadora entre o catolicismo versus o protestantismo, né? Outra postura dele, tolerante. Por que tolerante? O que ele estava pregando? Que a Igreja Católica tinha que ser tolerante. Por isso que a Igreja não aceitou a postura dele. Né? Ser tolerante é aceitar as novas religiões que se formavam. Porque ele aceitou. Ele só achou que Lutero, né, fez algumas coisas erradas. Depois ele aceita, mas ele só critica algumas posturas de Lutero. E equilibrada. Por que equilibrada? Amém. Porque no final ele não tomou uma posição para nenhum dos lados. Lógico, cada um condenava, cada um apontava o dedo, mas acabou que ele, então, não tomou uma posição para nenhum dos lados. Né? Por isso que a atitude dele é conciliadora, no primeiro momento, conciliar catolicismo versus protestantismo, tolerante, no sentido de a Igreja Católica tinha que abrir possibilidades para novas religiões, ouvir mais os outros, né? Ser mais tolerante, coisa que ela não era. E equilibrada, porque além da hora do momento do debate, ela tentou conciliar, ele no final da vida ficou numa posição equilibrada, nem para uma e nem para outra. Tá? Oi, quem está falando? Amém. Oi. Então, ele achava que a igreja tinha que aceitar as novas religiões, tipo isso? Não, porque no final, já que ele já está numa posição, né, totalmente... aqui está o barco da igreja, aqui está o barco do protestantismo, ele está em cima, com um pé num pé na outra, né? Qual que é a postura, então, que ele tinha que
assumir para a vida dele, assumir para a realidade dele? Essa posição de equilíbrio, né? Não é tomar posição. Já que as duas estão julgando, então é melhor eu ficar no meio a meio. É melhor eu ficar nessa posição do meio mesmo, né? Essa posição do meio. Olha lá. Vamos lá, no finalzinho, né? A interpretação... Oi. Antes de você continuar, só uma coisa. Então, essa parte que falou de ser equilibrado significa que ele estava sendo imparcial, não foi nem para um lado e nem para o outro, né? Não, ele já estava sendo julgado pela igreja, embora ele era um católico fervoroso, né? Você pode ver na hora que umas partes que eu não li aqui, ó, por exemplo, aqui, ó. Erasmo se tornou inimigo de ambos os lados, considerando protestante demais pelos católicos e católicos demais protestantes. Essas críticas têm a ver com uma forma de argumento e discutir que estavam ganhando força na época e representavam um lado negativo da educação humanista, né? Então, você pode ver que nessa parte aqui que eu não li, a posição na qual o Erasmo ele toma nesse sentido, né? Ele tornou inimigo de ambas as partes, né? O que o Erasmo, no começo da vida dele, achou? Que ele era intelectual demais para ser padre. Por isso que ele deixa a Igreja Católica. Por isso que ele deixa de ser padre. Vamos só para a gente finalizar lá. A interpretação de Erasmo, ao longo dos séculos, variou de acordo com o pendor de cada época, para a polarização, né? E também para a tolerância, né? Para que o povo, né? O povo que lesse os seus escritos se tornasse um pouco mais, né? Tolerante. Tolerante no sentido não só cristão do termo, né? Não só doutrinário, mas em todos os aspectos, né? Na aceitação da ciência, na aceitação de que a igreja não tinha uma verdade de fé, ela não era a única que ditava a verdade, e também uma tolerância em relação, né, às formas de governo, a aceitação, né, daquele contexto na qual ele estava vivendo, da qual o rei era a cabeça de todas as coisas, né? Então, quer dizer, a tolerância ela não parte somente no ponto de vista cristão, religioso, mas ele fala de uma tolerância no nível geral, num aspecto geral, né? No cotidiano, né? Na aceitação da ciência, na aceitação de ideias e novas ideias políticas que nós vamos começar a aparecer agora com Thomas More, né? Thomas More vai interpretar uma nova forma de política, né? Ele vai bater de frente, né, contra aqueles que governavam, né? Principalmente com o rei Henrique VIII, né, que tentou fundar uma nova religião, mas também a classes sociais que tentavam usurpar, né, de pequenos pedaços de terra que eram dedicadas, eram dadas ao povo. Só para a gente finalizar lá, ó. Então, Erasmo foi importante para compreender dois traços importantes da Europa moderna. Primeiro traço, primeiro objetivo que o Erasmo tinha é purificar. Quando você pega uma pedra, para uma pedra de ouro ela ficar boa, bonita, ela precisa ser purificada. O Erasmo queria purificar, né? Voltar à Igreja Católica dos tempos primordiais, uma igreja humilde, simples, do povo, que tinha medo de ser professada porque era perseguida. Então, a igreja ela precisava ser purificada, limpa desses governos, limpa desses papas, limpa dessas autarquias, desse poder demasiado que a igreja colocava, né? Então, o objetivo de um cristianismo purificado, pois busca conhecimento profundo no início da própria igreja. Ele busca conhecimento da própria igreja, dos primeiros padres, e fala que a igreja tinha que voltar para esse contexto. E outro, defensor da liberdade e da tolerância. Liberdade do homem em aceitar e assumir e ir para onde quiser, e tolerância, né? E aí
isso, né, a tolerância, a liberdade,